Fluminense conta com a dupla John Arias e Germancano para brilhar na próxima temporada em busca do título da Libertadores. E por falar na dupla, havia a possibilidade de Arias deixar o Fluminense. O próximo meio-atacante deixou isso no ar o encerramento desta temporada. No entanto, Germancano garantiu que o parceiro de ataque vai continuar no clube. Abre aspas, ele, John Arias, já sabe, falo sempre com ele. Você tem que ficar o próximo ano para ganhar a Libertadores. Com certeza ele vai ficar. Fecha aspas, disse Cano em entrevista recente ao Globoesporte.com. Então, o Germancano aí já cravou que o John Arias vai permanecer no Fluminense. Nessa temporada de 2022, eles brilharam com a camisa do tricolor e fizeram grandes jogos, sendo um dos responsáveis por mais de 60 gols do Fluminense nesta temporada. O Fluminense marcou 121 gols no ano e só Cano e John Arias marcaram 60. Então, essa dupla funcionou muito bem nessa temporada e pode funcionar muito bem em 2022. Comente aqui embaixo o que você achou dessa dupla nessa última temporada e se você queria um desses dois jogadores no seu time do coração. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre muitas coisas interessantes. Vou te falar sobre Mbappé, que falou pela primeira vez após o vice da França na Copa do Mundo. Vou te trazer informações também sobre Philippe Coutinho, que pode estar trocando o Flamengo para jogar no Corinthians em 2023. Vou te contar tudo isso e muito mais. Você vai ver todas essas informações no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Eu só peço que você deixe um like aqui no vídeo, isso é muito importante. Você clicando no gostei nesse vídeo, você vai estar curtindo esse vídeo, claramente, e o YouTube vai estar entendendo que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar mais os meus vídeos para você. E para você se manter por dentro de todas as informações de futebol aqui no YouTube, eu te aconselho a se inscrever aqui no Futebol News. Aperte nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, é muito importante. Você clicando nesse botão de inscrever-se, você vai ter acesso a várias informações de futebol todos os dias, notícias de bastidores, mercado de transferências, notícias do futebol da Europa, futebol brasileiro, e você vai ter muito mais informações. Então já se inscreve para não perder absolutamente nada e também ative o sininho de notificações. Agora, bora para as principais informações do dia. Dudu segue com futuro indefinido no Palmeiras. Apesar do desejo de ambas as partes para uma renovação de contrato, esse acordo com o Palmeiras segue longe de acontecer e o jogador volta a ser ventilado em outros clubes. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conforme publicado pelo GE, afirmou que fez uma última proposta ao jogador e não vai mais mudar os termos. Dudu tem contrato com o Verdão até o fim do próximo ano e em julho de 2023 já pode assinar com qualquer outro clube para, ao fim da temporada, deixar o Palmeiras a custo zero. Porém, ao que tudo indica, caso sua saída do Palmeiras aconteça, Dudu deve jogar fora do Brasil. Isso porque, conforme publicado por Pablo Rafael, o jogador descartou as chances de jogar por clubes como Corinthians, Santos, São Paulo e Flamengo, sendo que, com exceção do Peixe, todos chegaram a demonstrar um certo interesse na contratação do atacante. O Flamengo, de todos esses clubes que eu falei, era o clube mais interessado na contratação do jogador. Porém, tudo não passava de rumores e o Flamengo nunca chegou a fazer uma proposta oficial, mas apenas demonstrar interesse. Dudu já se mostrou que, se sair do Palmeiras, não vai atuar em nenhum desses clubes no futebol brasileiro e deve voltar a atuar no futebol europeu. Di Maria agora está voltando as atenções para o seu clube, que é a Juventus. O jogador chegou ao clube de Turim na última janela de transferências, mas não deve permanecer e uma saída ganha força, conforme publicado por Ekrem Conor há alguns dias. Dessa forma, clubes já começam a monitorar a situação do argentino, sendo da América do Sul a maioria deles. Segundo Tutor Sports, o Botafogo é um desses clubes e em breve pode fazer uma proposta. Outro clube brasileiro que estaria de olho na situação do jogador campeão da Copa do Mundo é o Flamengo, que pode travar uma disputa com o Botafogo. Clubes da Argentina, como Rosário e River Plate, são outros dos interessados na contratação de Di Maria. Porém, tudo não passa de especulação. O Botafogo até agora não chegou a fazer proposta, mas pode fazer. Porém, até agora nada foi oficializado nem por Botafogo nem Flamengo, apenas interesse das partes. Di Maria foi campeão com a Argentina pela Copa do Mundo e agora ele não deve permanecer no Juventus, já que com esse título e com sua grande atuação na final contra a França, muitos clubes estão se voltando e olhando para ele como uma possibilidade na próxima janela de transferências.
Felipe Coutinho segue sendo pauta em alguns clubes do Brasil. Dias depois do jogador ser listado como um dos possíveis alvos do Flamengo para a próxima temporada, seu nome também apareceu ligado ao Corinthians. O Timão, inclusive, deve avançar no interesse, visto que tem o apoio do próprio empresário do atleta. Conforme publicado pelo Globo Esporte, o agente Kia Juarabaquinha garantiu que fará de tudo para levar o jogador ao clube paulista, com quem tem uma parceria de longa data. Porém, conforme repercutido por Jorge Nicola, o principal entrave para as negociações são os valores. Ainda assim, o Corinthians tem uma alternativa. Segundo o Jorge Nicola, o clube quer que o jogador por empréstimo, com o Aston Villa ajudando a bancar o salário de 3 milhões e 500 mil reais mensais. A ideia do Timão, então, é pagar 1 milhão e 500 mil reais por mês ao jogador. A ideia do Corinthians seria fazer uma parceria com o Aston Villa, para o clube inglês pagar uma parte do salário do Coutinho e o Timão paga a outra parte, já que o salário de Coutinho aqui para o futebol brasileiro é totalmente fora da realidade. E, inclusive, segundo algumas notícias que vem saindo, Felipe Coutinho já teria deixado o Flamengo de lado para encaminhar um acerto com o Corinthians para a próxima temporada. O Botafogo quer trazer peças pontuais para serem opções no banco de reservas e, eventualmente, disputarem a titularidade em 2023. Um dos nomes que em pauta que se encaixam nesse perfil de reforço pretendido pelo clube é o de Rodrigo Pinho, do Benfica. O atacante de 31 anos não está sendo aproveitado no clube português e pode pintar em General Severiano. De acordo com o GE, o entrave da negociação é que o Benfica deseja uma compensação financeira pelo atacante. Já o Botafogo deseja o centroavante de graça, arcando apenas com os salários de Rodrigo Pinho. Então o Botafogo não quer contratar grandes, não vou dizer grandes nomes, mas sim uma grande quantidade de jogadores. Teve temporadas atrás que o Botafogo chegou a contratar 25 jogadores em um ano. Então o Botafogo não quer repetir esses feitos dos anos anteriores e quer contratar jogadores pontuais para serem reservas e disputarem a titularidade. E Rodrigo Pinho é um dos nomes que estão na lista do Clube Glorioso. Segundo informações divulgadas pelo portal Grêmio Timeline, o Grêmio espera fechar a contratação de Luis Soares já na próxima semana, quando terá uma reunião visando concretizar a transação. Todavia, para isso, o Grêmio espera que Soares aceite uma pequena redução em seu salário. Isso porque, inicialmente, o atacante está pedindo um salário na casa dos 1,5 milhão de reais mensais, enquanto o time gaúcho tem condição de pagar apenas ou 1 milhão de reais por mês, o que nesse momento é o entrave nas negociações. O Grêmio só aceitaria que Soares no time se o Grêmio estivesse pagando 1 milhão de reais ao jogador. Porém, Soares quer 500 mil reais a mais. Então, o Grêmio vai ter uma reunião com o atacante na próxima semana e essa reunião pode sacramentar o futuro do jogador lá em Porto Alegre. Bora falar agora, galera, sobre futebol na Europa, mais especificamente sobre Copa do Mundo, começando com a Argentina. A Argentina se sagrou a grande campeã da Copa do Mundo e bateu a França nos pênaltis após um empate 3-3 no tempo regulamentar. Além de levantar a terceira taça da história do futebol local, os argentinos garantiram uma bolada de premiação. O título da Copa garantiu um prêmio de 42 milhões de dólares, ou 222 milhões de reais, para a AFA, que é a Associação de Futebol Argentina. Esse valor será dividido entre os jogadores e a comissão técnica. Ao todo, a FIFA distribuiu mais de 2 bilhões de reais em premiações, 10% a mais do que na Copa do Mundo de 2018. Além da Argentina ter ganhado a incrível bolada de 222 milhões de reais e um estoque inteiro da Heineken, a França também não ficou para trás e garantiu 159 milhões de reais como premiação pelo vice-campeonato da Copa do Mundo. A França fará igualmente e dividirá esse valor total entre jogadores e comissão técnica. Vale lembrar, para a gente fechar o assunto Copa do Mundo e seleções, Benzema anunciou que deve se aposentar da seleção da Copa do Mundo nesta segunda-feira. A França, após ser vice-campeã da Copa do Mundo, deve perder um dos maiores jogadores do futebol na atualidade, que é Karim Benzema, que deve se aposentar do futebol francês, pelo menos da seleção.
Um dos destaques na equipe de Marrocos nessa Copa foi Yassine Bounou, conhecido como Bono. O goleiro que fez grandes defesas ao longo da competição se valorizou no mercado de transferências internacionais. De acordo com a imprensa alemã, Bono pode ser o substituto de Manuel Neuer no Bayern de Munique. O astro alemão sofreu uma grave lesão e ficará longe dos gramados por alguns meses. Por isso, os bávaros querem um reforço de peso para assumir a titularidade da equipe bárbara. Bono está no Sevilha da Espanha desde 2020 e tem a multa rescisória de 50 milhões de euros ou 281 milhões de reais. O clube espanhol não trata o jogador como inegociável, pois precisa de dinheiro para reforçar o elenco. No entanto, para tirar o goleiro de 31 anos de lá, os alemães terão que colocar a mão no bolso. O Sevilha deve pedir bastante dinheiro pelo Bono, já que o goleiro se valorizou bastante desde a Copa do Mundo para cá, já porque ele fez uma grande temporada pelo Marrocos na Copa do Mundo, fazendo grandes defesas, e também porque o Marrocos ficou em quarto lugar na competição, e isso ajuda a valorizar os jogadores do elenco. Então, para contratar o goleiro, o Bayern de Munique vai ter que gastar uma boa de uma grana. Tudo isso para pegar um substituto para o goleiro Manuel Neuer. Mbappé foi um dos grandes nomes da França na campanha da Copa do Mundo. O atacante francês terminou como artilheiro com 8 gols marcados. Desses 3 foram na final contra a Argentina. No entanto, nem mesmo os gols de Mbappé foram capazes de levar o tricampeonato para a França. A França caiu nos pênaltis e amargou o vice-campeonato da Copa. Após a partida, o camisa 10 era um dos mais cabisbaixos do elenco da França. Mbappé não concedeu entrevistas após a derrota. O único pronunciamento do atacante veio pelas redes sociais. No Twitter, Mbappé disse que nós vamos voltar, junto com uma foto dele passando ao fundo do local onde estava a taça da Copa do Mundo. Então Mbappé disse que vai voltar e vai mesmo, porque ele tem apenas 23 anos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Na Copa do Mundo ele vai ter avançado um pouco mais, só que ainda vai estar jovem. E, inclusive, galera, ele fez um marco histórico, está a poucos gols de empatar com Miroslav Klose, que é hoje o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Então vamos ver como é que o Mbappé vai voltar para a próxima Copa. Ele garantiu que eles vão voltar. Vamos ver como. A França foi campeã em 2018 e foi vice-campeã em 2022. Será que a França vai repetir esses feitos de ir para a final em 2026? Vamos ver isso no futuro. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.